Bom dia, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu sou Giovanni, estamos aqui para a explicação do conteúdo da semana 1, no caso, semana 1 e semana 2 do PET 1, tá bom? Uma coisa importante de dizer é que lá está um tema, mas na verdade nós precisamos trabalhar outros para nós chegarmos àquilo ali. Lá está núcleo interfásico, mas a matéria que está lá é de mitose e de meiose. Então, nós vamos trazer hoje aqui a explicação sobre a mitose, tá bom? Primeiro eu te convido a inscrever-se, eu te convido a acionar o sininho. Se você já é seguidor, já está com o sininho acionado, deixe seu like no nosso vídeo, tá bom? Para fortalecer o nosso canal. Então, o tema é mitose, e aí a gente precisa rever algumas coisas, né? Primeiro, o núcleo celular. Obviamente, né? Então, o núcleo celular está aí, ele se organiza com a cariotecta e todas essas estruturas. Professor, eu não lembro disso. Então, você acessa o link que está passando aí, o card que está passando aí, que eu estou deixando o vídeo lá do segundo ano, onde eu já vimos no PET 1, inclusive, o núcleo, as estruturas, como que se organiza, funções do nucleolo, essa coisa toda. Tá bem? Então, passa lá e dê uma olhada. E aí, depois a gente vai para a ideia de cromossomo. Esse não está no vídeo do segundo ano, não. Vai estar daqui uns dias mais completo. Mas, por enquanto, é isso aí, ó. Nós temos a fita dupla de DNA, né? Lembra? Citosina, guanina, timina e adenosina. Lembra disso? Então, e aí, do lado aqui, nós temos esse DNA já enrolado com as histonas, né? Que são essas proteínas que vai fazendo com que o DNA se enrole. E aí, essa parte mais enroladinha dele aqui, enquanto fita, nós vemos aqui, ó, uma fita de DNA, um cromossomo, tá ok? Cada cromossomo é uma fita de DNA. Ah, professor, então no ser humano nós temos 46 fitas? Exato. Isso nas células normais. Por quê? Porque nós temos as células reprodutivas que vão ter 23, e quando a célula já está em divisão celular, na verdade, ela duplica isso aqui, olha aqui. Ó. Então, o mesmo cromossomo já duplica, passa a ter 2 do mesmo. Então, nós passamos a ter 92 cromossomos dentro da célula humana. Ah, professor, mas eu pensava que isso aqui, quando aparecia, significava que eram os cromossomos homólogos alinhados. Não. Esses aqui são os cromossomos duplicados. É o mesmo cromossomo. Aí, um vai para um lado, o outro vai para o outro, dos duplicados. Senão, não teria como, né? Agora, lá na meiose, vai um homólogo para cada lado. Meiose. Mas depois, isso é matéria da próxima aula. Então, nós vemos aqui o centrômero, né? E aí, ela vai espiralando, né? Na intérfase, na prófase. Ó, intérfase fez a duplicação, aí vai passando para a prófase, vai espiralando. Aqui é o máximo de espirilização. Nossa, de palavra difícil. Espirilização. Dá para fazer até um make-off com ela, né? Então, é o cromossomo na metáfase aqui já. Tá? Na metáfase. Que seria a máxima espirilização. Eu vou treinar essa palavra depois. E aí a gente passaria já para a divisão, onde o centrômero vai se dividir também, fazer 2 centrômeros, um para cada fita, e aí eles vão embora, tá bom? Eles vão embora. Aí vai ocorrer a anáfase e eles vão embora, tá bom? Então, tá aqui a vista como a gente vê. Professor, mas a gente sempre viu ele assim, né? Em desenhos, quando a gente viu o esquema lá visto pelo microscópio, sim. Por quê? Porque a gente só consegue ver o cromossomo como cromossomo na hora da divisão celular, na hora da metáfase ou da anáfase, principalmente na metáfase, que a gente consegue ver as duas cópias juntas. E aí, muitas vezes, aplica-se uma substância que paralisa ali
E aí dá para ver os cromossomos. Tem várias substâncias que são usadas. Inclusive, elas são usadas até mesmo para tratamento do câncer, né? Porque aí para a reprodução celular, né? A divisão celular. Porque o câncer, lembra, o que ele mais faz é dividir, né? Então, paralisou, aquela célula vai tender a morrer, tá bem? Então, tá aqui, aí ele está espiralado aqui. Espiralado não é difícil de falar, né? Aí tem o centrômero, no caso ele é o único aqui ainda, ele vai ser dividido, tendo um para cada um. Temos a constrição primária, que é onde fica o centrômero, e as constrições secundárias, que ficam lá no meio dos braços, né? Aí tem as pontas, que chamam telômero, essa coisa toda. Essa estrutura aí, depois eu posso trazer para vocês uma coisa bem específica, como que isso funciona. Mas, por enquanto, a gente precisa ter em mente isso aí. E aí, os cromossomos homólogos, a gente tem o verdinho e o rosinha. Se aqui tem um gene para cor de cabelo, aqui também tem um gene para cor de cabelo. Isso que é um homólogo. E aí, o gene daqui não precisa ser igual ao daqui. Pode ser, às vezes, né, que às vezes a pessoa é homozigótica. É matéria um pouco para frente. Mas pode ser diferente também, não é? E aí, às vezes, um gene manda no outro, os genes se interagem e fazem um resultado final. Na cor dos olhos, isso acontece muito, né? De interação entre os genes e os olhos terem essa variação enorme que a gente conhece aí, né? Então, aí quando acontece a replicação, você vê lá, tem 2 de cada. É assim que fica, 2 de cada. Então, bacana. Vamos lá. Classificação das células pelo número de cromossomos. Então, aquela velha classificação lá do primeiro ano. As células haploides, ou seja, elas têm um cromossomo de cada um só. E a célula diploide, que tem 2 de cada cromossomo. Você viu? Tem 2 de cada um. A célula humana é qual? A diploide. Diploide. Lembrando que nós temos 23 pares de cromossomos, tá? Nós temos 23 tipos de cromossomos e cada um nós temos 2, com genes variados entre um e outro. Beleza? Beleza, professor? Aí, vamos, enfim, para divisão celular. Eu trouxe aí um gifzinho da mitose e da meiose. Viram que a mitose ela gera 2 e a meiose geram 4. A meiose geram 2 com 46 e a mitose geram 4 com 23. Com a metade, né? Isso inclusive já é para a espécie humana, né? Que está o exemplo aí. Aqui é para a formação de gametas e aqui para a formação de células somáticas, células do corpo em geral, células da pele, do pulmão, do músculo, essa coisa toda. Para o crescimento e manutenção e aqui para a reprodução. Tá? Ser humano só faz meiose para reprodução. Tá? Ah, professor, outros fazem meiose para outra coisa? Não, é só para reprodução mesmo. Porque aí vai formar ou gametas ou os esporos, né? Que também vai passar uma outra fase. Por exemplo, nas plantas lá, tem algumas plantas que tem uma fase haploide, não é? Você deve lembrar isso do ano passado. Se você não lembra, depois, se você dá uma olhada aí no canal, nós vamos lançar vídeos sobre isso, tá bom? Então, formou os gametas na meiose. Mas aí, a meiose, eu vou te pedir que você veja o vídeo que está no card aí, tá bom? Então, na mitose, forma células com o mesmo número de cromossomos, que é a célula-mãe, pode ocorrer tanto em haploides quanto em diploides, serve para o crescimento e manutenção do organismo. Já a meiose forma células com a metade de cromossomos da célula-mãe, a metade. Só pode ocorrer em células diploides, tá? Por quê, professor? Se você pega uma célula haploide que tem um cromossomo de cada e fizer meiose nela, o que vai acontecer? Matou a célula, porque ela perdeu características importantes, né? Então, só a célula diploide que faz meiose, tá bem? Serve para a formação de gametas ou esporos, como eu disse anteriormente, beleza? Então, vamos lá para a mitose. Aí nós temos a prófase, metáfase e a anáfase acontecendo com a citocinese e a telófase com a citocinese. Aí nós temos
essa célula, eu cheguei à conclusão, e é fácil a gente chegar a essa conclusão, que é haploide. Por quê, professor? Porque só tem um de cada tipo de cromossomo. Ela tem 3 cromossomos. Não tem como um que tenha 3 cromossomos ser diploide, porque ela tem número ímpar. Ela poderia ter 3 pares, mas aqui não tem 3 pares. E é meiose, tá bem? Não é, é mitose, não é meiose, tá bem? Então, são células haploides fazendo mitose. Por exemplo, a planta lá quando cresce, enfim, né? Aquela planta que eu falei que tem a fase haploide. Então, é isso aí. Ou então, é uma meiose, mas é uma meiose mal representada. Então, para não cair nesse risco, eu prefiro dizer que é um haploide passando por mitose. Tranquilo? Então, estão aí as fases. Professor, é só isso aí? Não, é claro que não, que nós não vamos ver só isso. Então, nós temos a primeira fase, que é a interfase, ou intérfase, né? E aí ela é dividida em 3 momentos. O G1. G1 dela é quando ela está com a cromatina toda espalhada, ela está produzindo proteínas, ela está produzindo RNA, olha o nucleolo aqui presente, está produzindo RNA. Então, a intérfase é na fase G1, é como ela está organizando-se para a vida normal. Vamos dizer assim, de uma forma bem simples. Aí, ela começa a duplicar o DNA. Então, ela passa para a fase S. Tá? Isso aí é a fase S. Ó, vai duplicando o RNA, o DNA, perdão. É a fase S. Então, ela está preparando para a divisão celular. Professor, mas existe célula que não se divide. Por exemplo, o neurônio, né? Muitas vezes não se regenera. O músculo do coração, né? O estriado cardíaco, não se regenera porque não cresce, não divide. E aí o que acontece com elas? Ao invés dela entrar na fase S, ela entra no que nós chamamos de fase G0. Ou seja, ela estagna ali, bem parecido com a fase G1, mas ela não está mais produzindo tanto RNA para crescer, para se estabilizar ou para se dividir. Ela entra numa produção de proteína e substâncias estável. Tá bem? Estável. Então, a duplicação do DNA é a intérfase, fase S. Tá? E aí vai para a fase G2, que é quando começa a condensar. Chegou na condensação, vai para a prófase. Aí, na prófase, ela vai se ligar nos fusos, não é? Nos fusos, nas fibras dos fusos. Aí ligando as fibras dos fusos, dividiu o centrômero e aí vai para outra fase. Vamos ver isso aqui melhor. Então tá aqui uma representação como que a gente veria no microscópio, só que está colorido, né, para facilitar a visualização. Porque muitas vezes no microscópio a gente não vê tão bem assim não, tá? Então, estão aí as fases, tranquilo? Então, vamos para essa aqui. Então, lá na metáfase, uma coisa interessante de dizer é que o núcleo absorveu muita água e ele vai se desfazer. Tá? Vamos para essas fases parte a parte, tá bom? Vamos para essas fases parte a parte. Então, olha lá. Aqui, nós estamos na fase G2. Fase G2 da metáfase. Tá? Então, a divisão celular começa na fase G2, embora comece na fase S, né? Que é quando duplica o material, mas não tem a representação dele aqui não. Então, aqui começa na G2, tá bom? Então, a G2, intérfase G2, aí os centríolos, lembra dos centríolos? Se você não lembra, tem lá no vídeo que eu coloquei para vocês, vai falar um pouquinho sobre o centríolo, tá? Na meiose. E na meiose não, no núcleo, né? Quando fala do núcleo. Então, o centríolo forma essas fibras e vai migrando para os fusos, para as pontas, né? da célula. O norte e o sul, vamos dizer assim, né?
E aí essas fibras se ligam aos cromossomos. Lembrando que o núcleo está enchendo de água, a carioteca é desfeita, e aí se ligou. Quando ligou, acabou a prófase. E aí vai para a metáfase, que é quando eles se encontram alinhados. E aí, o centrômero, né, isso aqui a gente chama de placa metafásica. E aí, eles encontram-se nesse centro aqui, o centrômero é duplicado, e aí começa a anáfase, que é quando as fibras do fuso começam a se encurtar e puxar, e a célula está aumentando de tamanho, né? E aí a gente vai, né, vai chegando a essa fase aqui, tá? Que é a telófase, onde os núcleos começam a ser formados um de um lado, outro do outro, e aí vai ocorrer a divisão, que é a citocinese. Tá bom? Lembrando que a citocinese na célula animal é de fora para dentro. Se vai para dentro, vai para o centro. Então, é centrípeta. Já a vegetal, ela vai de dentro para fora, então ela é centrífuga. Tranquilo? Então, nós temos aí uma animaçãozinha da prófase, onde ocorre a maior espirilização. Ó, aprendi a falar. E aí, ocorreu. Só que aqui não mostrou a formação das fibras do fuso, professor. Não mostrou. Por quê? Porque aqui, nesse caso, ele estava dividido. Porque entre a prófase e a metáfase, tem gente que diz que existe a prometáfase, tá? Mas aqui está ela completa, ó. A prófase, né, já duplicou. Essa aí também é haploide, se você observar que são 3. E aí migrou a fibra do fuso. Na hora que ligou, acabou a prófase. Então, vou mostrar o final da prófase aqui, ó, que é quando a fibra do fuso encontra com o centrômero, né? E vai formar o que nós conhecemos como cinetócoro, que é o centrômero encontrando com as fibras, tá? E aí tem gente que chama isso de prometáfase, tá? Prometáfase. Mas tudo faz parte da prófase, até ali. Agora, quando começa a migrar e a máxima esterilização, já vai para a metáfase, que é essa aqui, ó. Olha lá, máxima esterilização, alinhou, formou a placa. Então, formou a placa, pronto, duplicou o centrômero. Viram que duplicou o centrômero? Separou? Não, duplicou o centrômero. É o último fato da metáfase, tá bem? Então, chegou aí, nós vamos para a anáfase, que é quando vai puxando e separando, tá bom? Tudo aí tem em espanhol, né? Se você quiser depois ler aí, pode ficar à vontade. Então, puxou. Ah, chegou lá, vai ser o quê? Telófase. Vai ser a telófase. Então, olha lá, a telófase. Eles chegaram, começa até a desespirililar. Por quê? Porque ele precisa formar as proteínas para formar as estruturas em volta. Né? Olha lá, começa a desespirililar. As cariotecas aparecem, começam a aparecer novamente. E aí vai para a citocinese, que é o corte da célula. Então, tá aí um exemplo aí também. Aí está completo, né, desde o começo. Foi citocinese, também célula animal. Fechou, pronto, acabou. 2 células. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, lá no PET nosso, nós vemos esse texto aqui, né? Você pode pegar e acessar lá e ler. E aí você vai ver os fatos que acontece, que está contando aqui direitinho, que a gente visualizou, tá bem? Aqui, no caso, é uma célula diploide, né? Vou deixar isso bem claro, é uma célula diploide que tem 2
cromossomos apenas. Tranquilo? Tranquilo, professor? Então, nós vamos ficar por aqui. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Muito obrigado pela sua atenção. E, se Deus quiser, até a próxima. Tchau. Fique com Deus.